Então, pessoal, vamos nós então para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre cinemática vetorial, fazer uma revisãozinha sobre vetores, tá ok? Então tá lá. Quando nós falamos de cinemática vetorial, obviamente precisamos fazer uma revisão acerca de grandezas. Então as grandezas na física podem ser de duas maneiras, tá lá: escalares e grandezas vetoriais. Tá ok? Tá aí? Então a física nós temos dois tipos de grandezas: grandezas escalares, tá joia? E as grandezas vetoriais. Aí você me pergunta, mestre, como eu posso identificar a grandeza escalar e a grandeza vetorial? Qual a diferença entre elas duas? Bom, a maneira mais fácil de você identificar e diferenciar as grandezas é a seguinte: a grandeza escalar é toda aquela que fica bem entendida quando você fornece apenas o valor numérico. E, professor, ainda não ficou muito bem claro, então vou explicar para vocês. Vou explicar com um exemplo. Por exemplo, falando de tempo. Passaram-se 2 horas. Ficou bem entendido o valor numérico 2 horas? Ficou bem entendido? Tempo. Ficou bem entendido. Ninguém fala 2 horas para a esquerda, 2 horas para a direita, 2 horas para cima. Não há necessidade de indicar a direção e sentido. Então, tempo é uma grandeza escalar, pois ela fica muito bem compreendida apenas com o valor numérico. Aí você vai querer um outro exemplo. Vamos lá. Por exemplo, temperatura. A temperatura do corpo humano é de 36 graus Celsius. Mais uma vez, apenas o número é capaz de nos fornecer toda a informação acerca do que se passa. Então, a temperatura do corpo humano é de 36 graus Celsius. É claro, nas bibliografias 36,5, né? Mas é só como finalidade de exemplo. Então, 36 graus Celsius é uma grandeza escalar. Temperatura é uma grandeza escalar. Por quê? Porque fica bem entendida apenas com o valor numérico. E grandezas vetoriais? A grandeza vetorial é toda aquela que só vai ficar bem compreendida quando você fornecer o valor numérico, a direção e o sentido. Direção. Quantas são as direções? Estão lembrados das aulas? São apenas 3 as direções. As direções são horizontal, vertical, diagonal. As direções são horizontal, vertical, diagonal. Horizontal, né? Lembra da linha do horizonte, deitado? Direção horizontal, direção vertical, direção diagonal, são as direções, ok? Então, a grandeza vetorial necessita de direção, valor numérico e sentido. Ou seja, o sentido é para cima, para baixo, para a esquerda, qualquer outra orientação que não seja a direção, porque as direções são 3 apenas, tá ok? Muito bem. Então vamos lá agora falar um pouquinho sobre vetor, já que falamos sobre grandezas vetoriais. Exemplos. Quais são exemplos das grandezas vetoriais que nós possuímos? Nós possuímos, por exemplo, força. Força é uma grandeza vetorial. Só fica bem caracterizada esta grandeza quando nós fornecemos o módulo, a direção e o sentido. Por exemplo, vou aplicar 20 newtons de força sobre a mesa. Então, vou aplicar 20 newtons de força na mesa. Ficou melhor assim. Quando eu aplico 20 newtons de força na mesa, significa dizer que eu posso estar puxando a mesa, eu posso estar empurrando a mesa, eu posso estar pressionando a mesa, empurrando de cima para baixo, posso estar levantando a mesa. Perceberam? Falar que eu vou aplicar uma força na mesa, falta informação, porque força é uma grandeza vetorial. Ela necessita de direção e sentido de aplicação deste valor, dessa grandeza, desse valor numérico. 20 newtons. Tá ok então para todo mundo? Muito bem. E as grandezas vetoriais, todas, obviamente, são representadas por vetores. O que será um vetor? Vetor é uma ferramenta matemática que nos fornece o módulo, a direção
e o sentido? Módulo, direção e sentido. Então, o vetor ele tem que ter módulo, ok? A direção e sentido. Tranquilo até aí? Módulo. Então, por exemplo, vou colocar aqui alguns vetores e vou dar um módulo de sentido deles. O vetor A que eu vou desenhar para vocês é um vetor aqui ó, na horizontal. Ok? É um vetor A. O vetor B que eu vou colocar é um vetor que eu vou colocar aqui na vertical. A gente tenta fazer o melhor possível, né? Porque é difícil desenhar com essa canetinha. Não tão difícil assim, mas quem não está com muita prática como eu, ainda não estou com prática. Vamos mudar a coloração. E é representado o vetor com uma letra minúscula, com uma setinha em cima. Então, vetor A, vetor B. Tá ok aí para todo mundo? Então tá lá. Qual seria o módulo do vetor A? Como é que eu represento? Ou represento o A sem a seta em cima, ou A com duas barrinhas. Então, do vetor A eu tenho aqui, ó, A assim, também assim. Como é que eu represento o vetor B? Bom, aqui ó, o vetor B eu represento assim, ó, duas barrinhas B ou B. Direção do vetor A. Só vou fazer do A, tá, gente? Para ficar muito longo. A direção do A é horizontal. Lembram? São três direções. A é horizontal. Direção do vetor B, vertical. Beleza? A direção... Perdão, gente. Olha só onde eu escrevi. Né? V vertical. Eu escrevi aqui, mas não vou escrever não, tá? Sentido do vetor A. Vamos colocar o sentido de A. Qual o sentido do vetor A? Para a direita. Tá bom? Então, vou colocar assim, para a direita. Então, o vetor A tem um tamanho, que é o valor dele numérico, é o tamanho. Ele tem uma direção, que é horizontal, e tem um sentido para a direita. Tá ok? E o vetor B está aqui. Precisamos agora saber trabalhar com esses vetores, somar eles, subtrair, operação com vetores. Né? Então, vamos falar sobre adição vetorial. Como é que eu faço uma soma de vetores? Como é que eu faço uma adição vetorial? Eu vou colocar aqui a coisa é muito fácil, tá? De somar vetores. Eu vou desenhar então o vetor A e o vetor B novamente. Vou usar o mesmo exemplo. Então, aqui eu tenho o vetor A assim, ó. Vetor A. O vetor B. Vou colocar agora o vetor C pequenininho, só que eu vou colocar ele para cá assim, ó. Diagonal, ok? Direção diagonal. Vetor C. E eu quero somar os três vetores. Como é que eu somo, então, professor, os vetores? Tá vendo? O vetor, ele é, para ficar mais fácil para vocês, ele tem uma origem e ele tem uma ponta. Uma origem, uma ponta. Está dizendo que ele está percorrendo o vetor, ele tem que fazer um percurso da esquerda para a direita, certo? Origem e ponta. Origem, ponta. Para somar vetores, basta ligar a origem de um com a ponta do outro. Só que eu tenho que manter a direção e sentido. Então, vou somar o vetor A, B e C. O vetor A, B e C somados vai dar um vetor chamado vetor soma, ou vetor resultante. Tá ok? Vamos fazer isso? Então, tá lá. Eu vou colocar o vetor A, o vetor B e o vetor C. Eu vou colocar na caneta que eu já tenho. Então, tá lá. Ó. Vou somar, hein? Vou pegar primeiro... A ordem não importa, tá, gente? A ordem da soma vetorial não importa. Peguei o vetor A. Vou pegar o vetor, por exemplo, vou colocar o vetor C aqui, não importa a ordem, então vou colocar o vetor C aqui, tá bom? Aqui, ó. E vou colocar o vetor B aqui, ó. Então, olha lá o que nós temos. Nós temos A,
ajeitando aqui, né? Eu tenho A somado com C, que está somado com B. Tá vendo? A origem de 1, a origem de A com a ponta de C. A origem de C com a ponta de B. Então, estão somados. Percebam que ele faz esse movimento aqui, ó, vai seguindo a setinha. Ó. Então, começa daqui e vem para cá. O vetor soma vai ser, então, um vetor que liga a primeira origem aqui, ó, que sobrou, tá bom? A primeira origem com a última ponta. Vai ser um vetor assim, ó. Vou tentar fazer retinho, tá? Opa, nossa senhora, ficou horrível, né? Vamos apagar e tentar de novo. Então, tá lá. É meio complicadinho aqui, porque não tem muito apoio. Vamos tentar de novo. Melhorou um pouquinho, né? Esse aqui é o meu vetor soma. Meu vetor soma é o meu vetor A mais B mais C. Tá bom? Então é um vetor cujo módulo dele é o valor dele, é o tamanho dele, né? A direção é uma direção diagonal. Como a direção é diagonal, tem que dar dois sentidos. Diagonal para a direita, para baixo. Tá bom? Sempre que a direção for diagonal, tem que dar dois sentidos. Tá bom? Porque olha só, eu tenho uma outra direção diagonal para baixo. Quer ver? Ó? Aqui, ó, diagonal para baixo. Só que essa para a esquerda. Então, quando for uma direção, tem que dar dois sentidos. Direção diagonal, perdão, tem que dar dois sentidos. Tá ok? Então, beleza. Vou apagar aqui e vamos continuar. Já sabem somar vetores? Então, se vocês quiserem depois fazer o teste aí, ó, vocês podem inverter a ordem. Somar B com C, depois colocar A, vocês vão obter esse mesmo vetor aqui, tá bom? Respeitando o tamanho dos vetores, aproximadamente, não dá para fazer milagre aqui, né? Vocês vão obter o mesmo valor. Tá ok, pessoal? Muito bem. Vamos continuar então. Tá lá? Avançou. E a subtração vetorial? Como é que eu faço subtração vetorial? Então, eu quero calcular, por exemplo, o vetor diferença. Onde eu quero fazer ó, vetor A menos o vetor B, tá ok? Vou fazer um caso mais geral, menos o vetor C. Só que eu vou usar os exemplos anteriores, A, B e C, da maneira como estão. Tá ok? Então, eu vou pegar o vetor A menos o vetor B menos o vetor C. Aí tu fala assim, Fernando, como é que eu faço? Fácil. Você conhece a soma, não conhece? Transforma isso numa soma. É o vetor A, então, somado com o vetor menos B. Opa, lá. Então, vou inverter o vetor B. Somado com o vetor menos C. Então, olha só, eu vou encontrar o vetor inverso ao vetor B e o inverso de C. Fácil. Só arrastar a pontinha dele, está apontando para baixo, menos B fica para cima. O C, né, diagonal para a esquerda para baixo, vai ficar então para a direita para cima. Tá ok? Então, vou desenhar os vetores aqui também para nós não confundirmos. Epa, foi errado aqui. Tá lá. Então, aqui está o vetor A, certo, gente? Está lá, vetor A. O vetor menos B está aqui. E o vetor menos C. Ok? Perceberam o que eu fiz? Eu coloquei a setinha no outro lado da direção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar normalmente como eu fazia. Origem de um com a ponta de outro. Origem de um com a ponta do outro. Vamos começar com o vetor A aqui. Ó. Então, olha o que eu vou fazer. Vou desenhar o vetor A. Está lá o vetor A. Tentando fazer o máximo possível o mesmo tamanho entre eles. O vetor B. E o vetor C. E agora? Professor, e agora? Tranquilo? Não tem problema cruzar, não. Tem que começar na primeira origem e chegar na última ponta. Lembra disso? Então, meu vetor diferença vai ser assim. Ó. Tá bom? Esse é o meu vetor diferença para este caso. Eu liguei, então, a primeira origem com os vetores invertidos. Lembrando que aqui não é C, né? É menos C. Vamos colocar de vermelho para lembrar que eu não esqueci. Menos B. Tá bom? Então tá lá, olha lá, um vetor diagonal para a direita para cima. Tranquilo? Vamos avançar. Produto de um número real por um vetor. Claro, quero multiplicar o vetor por um escalar. Fácil, gente. O que nós vamos ter para fazer esse processo?
Para fazer esse processo, nós trabalhamos da seguinte maneira. Nós vamos desenhar aqui o vetor mais uma vez, um vetor qualquer, ó. Esse vetor aqui, vetor vou chamar de vetor A novamente, ok? Mas eu quero o vetor B, onde o meu vetor B é 2 vezes o meu vetor A. Tranquilo? Então, eu vou pegar esse valor e vou dobrar. Então, o vetor B vai ser o vetor A. De novo, vetor A. Eita, deu ruim. O vetor A, com mais uma vez o vetor A. Todo mundo entendeu até aí? Eu vou repetir esse vetor aqui, ó. Então, esse é o vetor A. Esse é o vetor A. Então, daqui até aqui eu tenho o vetor 2A. Tudo bem? É o dobro do vetor A. Tranquilo? Então, o meu vetor B, que é o 2A, é esse vetor aqui, ó, que eu vou desenhar aqui. Ó. Eu não preciso desenhar essa sominha vetorial não, tá? É só para vocês entenderem. Esse aqui é o meu vetor B, tá lá, ó. Ah lá o vetor B. É 2 vezes o vetor A. Tranquilo, gente? Produto de um número real por um vetor. É só, então, se for o dobro, só dobrar 2 vezes, triplo, 3 vezes, metade, você pega ele pela metade, tá ok? Fácil, né? Facinho, facinho, facinho. Componente do vetor está ficando legal agora. Componente vetorial. O que é uma componente vetorial? Bom, eu vou dar a dica da maneira como eu explico sempre em sala de aula. Sempre que eu tiver um vetor na diagonal, então sempre que eu tiver um vetor na diagonal, esse vetor tem que ser decomposto em x e em y. Eu tenho um vetor na diagonal, ok? Esse vetor tem que ser, então, decomposto numa componente, ou seja, um pedacinho dele no eixo x, está aqui, ó, e um pedacinho desse camarada no eixo y, está aqui. Tá bom, então? Então olha só o que nós temos. Eu vou, então eu vou colocar aqui uma nota, né? Vou chamar de vetor V, pode ser vetor V. O vetor V, então, tem uma componente no eixo x, é o vetor Vx, e tem uma componente no eixo y, o vetor Vy. Então, o que existe? O que existe é o vetor V. Só que eu posso decompor ele em suas componentes vetoriais. Ou seja, o vetor V, por ele estar na diagonal, ele pode ser aberto, ele pode ser desmembrado em x e y. Eu tenho um ângulo aqui, ângulo θ, por exemplo. Então, já vimos em sala de aula várias vezes, por isso eu estou colocando aqui como uma revisão. Tá? Vocês já viram também, né, que o V, por estar o Vx e o V, por estar com o ângulo θ, Vx está com o ângulo θ junto com V. Então, o Vx, ó, é fácil, ó, é V cosseno de θ, com ângulo cosseno. E Vy está sem ângulo de θ. Vy, a componente y, é o vetor V sem ângulo de θ. Olha lá que legal. Então, vetor x, componente x, Vx, é o vetor V cosseno θ. Componente em y, Vy, é o vetor V sem ângulo de θ. O ângulo de θ está aqui embaixo. Entenderam? Então tá lá. Já fizemos as componentes vetoriais. Viu como é que foi fácil? Muito fácil, né? Então, encontrar as componentes vetoriais é fazer isso. Uma partícula lançada obliquamente, uma partícula lançada na diagonal, uma partícula é lançada com uma inclinação, diagonal, obliquamente, são sinônimos. Então, o lançamento oblíquo, lançamento na diagonal, tem um ângulo com horizontal, então você tem que decompor em x e y. Tranquilo? Então fizemos lá, ó, que beleza, tá ficando legal. Hein? Vamos continuar nosso processo. Já que nós falamos já sobre vetores e constantemente, né, já foi falado em sala de aula, vamos então agora avançar o conceito, falar sobre velocidade e aceleração vetorial. Para falar de velocidade e aceleração vetorial, eu tenho que começar primeiro falando sobre vetor deslocamento.
O que é isso? Até agora você via a distância total percorrida, lembra disso? Só que agora precisamos falar do vetor deslocamento. Eu vou colocar então de azul um deslocamento aqui qualquer, uma distância percorrida, beleza? Tá lá. Uma partícula, então ela vai se deslocar desse ponto aqui e vai chegar nesse ponto aqui. Então ela vai sair do ponto P1, vai chegar no ponto P2, ela sai de P1 e chega em P2, tranquilo? Então eu tenho uma distância percorrida, concordam, gente? Existe um ΔS aqui. Todo mundo consegue enxergar? Esse comprimento, esse arco, né, desse pedaço, esse pedaço de uma curva, né, é um arco. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos, vou colocar em outra cor para poder ficar mais mesclado, né? Para poder ficar mais nítido, que vocês adoram uma cor. Ó. Esse cara daqui até aqui é meu ΔS, tranquilo? Mas eu tenho também o seguinte, a junção, um vetor que liga o ponto inicial ao ponto final é chamado de vetor deslocamento. Então, preste atenção no que vai acontecer. Eu vou pegar aqui a canetinha vermelha e eu vou ligar o ponto inicial até o ponto final. Ok? Essa reta é chamado de vetor deslocamento. Então, o vetor deslocamento é um vetor, né, que indica a posição final e a posição inicial, do início até o final, ou seja, é uma subtração, né, do ponto final menos inicial. Mas aqui nesse caso é melhor pensar assim, como essa distância, né, a distância dada pela posição final e inicial. Tá bom? Mas ela tem uma direção e sentido, porque é uma grandeza vetorial, tá ok? Ficou muito feio, né? Agora, mas é porque está dando muita ênfase para vocês. Tá bom? Estou muito didático hoje. Vamos lá. Continuando. Se eu tenho o vetor deslocamento, vamos perceber algumas coisas importantes, né? Percebam que esse vetor deslocamento ele é menor que esse arco aqui, que essa distância percorrida. Tá bom? E o que mais que nós temos? Qual é a direção e sentido dele? Percebam que para isso acontecer, existe uma velocidade aqui, né? A partícula tem uma velocidade aqui, a partícula tem uma velocidade aqui, é uma velocidade tangencial. Tá? Vamos fazer isso um pouquinho melhor. Eu vou apagar aqui. E com a ilustração que eu já coloquei para vocês, vai ficar melhor. Então, já rabisquei. Vamos então a uma ilustração mais bem montada. Tá lá. Olha só o que nós temos. Nós temos então, né, a minha trajetória, uma trajetória curvilínea, tá lá, não é circular, é curvilínea, ok? Sentido positivo dela, no tempo T1 a posição P1, no tempo T2 a posição P2, tá ok? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho que essa linha, esse vetor que liga o ponto de partida até o ponto de chegada é chamado de vetor deslocamento, tá ok? Então tá lá, na trajetória curvilínea, a distância percorrida, que é esse arco aqui, esta curva, essa distância percorrida, ela é maior, em módulo, obviamente, ao vetor deslocamento, que é uma reta. Tá joia? Tá lá, já está escrito para vocês. A trajetória retilínea, não. O módulo da distância, a distância percorrida, é igual ao módulo do vetor deslocamento. Tudo bem até aí? Vamos lá, vamos avançar. E a velocidade vetorial média? Bom, a velocidade vetorial média nada mais é do que essa razão. Da mesma maneira que nós falaríamos da velocidade escalar média, vocês já conhecem? A velocidade vetorial média, Vm, é média, né? Tem uma setinha aqui que é a velocidade vetorial. É a razão entre o vetor deslocamento pelo tempo. Entendeu? É fácil. A velocidade escalar média é a razão entre o vetor deslocamento e o tempo. Tudo bem? As unidades são respeitadas ainda nesse vai ser metro por segundo. Tá joia? É fácil assim.
E velocidade instantânea, professor? Ué, a velocidade instantânea é o limite desta velocidade quando o intervalo de tempo tende a zero. Tá bom? É o limite. Professor, qual é a direção e sentido da velocidade média? Bom, a velocidade média ela tem direção e sentido do vetor deslocamento. Então, vou até colocar aqui, ó. Então, por exemplo, a minha velocidade média tem direção e sentido do vetor deslocamento, tá? Então, se o meu vetor deslocamento está assim, a minha velocidade média também está assim. Tá bom? Vetor deslocamento, vetor velocidade média. Tá joia? A velocidade vetorial instantânea ela é o limite quando, então a velocidade instantânea v é o limite da velocidade média, vetor velocidade média, limite quando o intervalo de tempo tende a zero. Isso aqui tem a mesma fórmula, vai ser o d sobre ΔT. Tá bom? É a mesmíssima fórmula. Aqui não tem aqueles desmembramentos que nós fazíamos lá para deduzir as equações do mu. Lembra? Do MRU, sorvete. Beleza, tá lá então. Show de bola. Não temos muita coisa para falar nessa parte aqui. Vamos avançar. Mas, que tal fazermos alguns exercícios para poder, então, fixar o conceito? Peguei alguns exercícios bons para a gente poder trabalhar. Lembrando que isso aqui, ó, é a apostila de vocês, página 37, tá ok? Pega lá, a gente pode dar uma relembrada. Vamos exercitar um pouquinho então agora. Tudo bem para todo mundo? Então, pontos importantes, ó. Se eu quisesse aqui calcular a velocidade escalar média, eu pegaria esse arco aqui, ó, calcularia essa distância, ΔS, dividiria pelo tempo. Se eu quiser calcular a velocidade vetorial, ou apenas velocidade média já é a velocidade vetorial. Velocidade escalar média é essa distância aqui percorrida, tá ok? A velocidade média, então eu pego o vetor deslocamento, ou seja, eu pego uma reta orientada que vai do ponto de partida até o ponto de chegada. Show? Divido pelo tempo. Tá lá. Então agora a gente pode exercitar um pouquinho. Opa, peguei logo um exercício bom para que nós possamos fazer e alcançarmos, obviamente, um nível mais interessante de conhecimento. Considere o esquema a seguir em que o trecho curvo corresponde a uma semicircunferência de raio R. Beleza? Duas partículas x e y partem simultaneamente do ponto A rumo ao ponto B. Então, duas partículas vão sair daqui e vão chegar aqui. Só que a partícula x percorre o trecho curvo. X vem por aqui, ó, fazendo a circunferência. Então, eu vou até colocar aqui, ó, um pontinho. Vou colocar aqui uma seta e vou colocar Vx para saber que é aqui. E y faz, obviamente, ó, ele vai passar, ele vai seguir pelo diâmetro AB. Então, eu sei que y está aqui, ó. Beleza? Está lá especificado para a gente não esquecer. Tá? Sabendo que as partículas atingem o ponto B no mesmo instante, informação importante, o tempo que A leva para chegar, o tempo que X leva para sair de A e chegar em B, ao mesmo tempo que Y leva para sair daqui e chegar aqui. Beleza? Calcule. A relação entre os módulos das velocidades escalares médias de x e y. Opa, velocidade escalares médias. Então, ele está falando o que para mim? Que ele quer que para Vx, ó, aqui, ó, Vx, eu tenho que pegar o delta S e dividir pelo delta T. Ok? Ok. E para Vy, eu também tenho que fazer isso. Não é vetor de deslocamento. Aqui ΔS de x, aqui ΔS de y. O ΔS de x, pessoal, é esse arco da circunferência, é um semicírculo. Então, eu tenho que calcular o comprimento da circunferência. A distância percorrida é o comprimento da circunferência dividido por 2. Então, olha só, vou calcular aqui, ó, porque ele quer relação. Ele quer, na realidade, Vx sobre Vy. Tá bom?
ele especifica, né? X e Y. Para isso, eu tenho que calcular primeiro delta SX. Delta SX é igual ao comprimento da circunferência, 2πr, dividido por 2, porque é metade. Já calculei delta SX, π vezes R. Vou calcular o delta SY, fácil. Delta SY é igual a R mais R, 2R. Bom, só tenho letras, certo? Sem ficar alterado, eu vou aplicar a divisão de um para com o outro, porque ele fala que os tempos são iguais. Então, lá vamos nós, vamos aplicar aí nossa matemática agora, que a física acabou já há um tempo, né? Para a interpretação. Queridos, então olha só. Vx sobre Vy é igual a Vx delta Sx sobre o tempo. Então vai ficar π r dividido por delta t. Vy vai ser a distância 2r, 2r dividido por delta t. Divisão de frações, repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Todo mundo viu isso? Então isso implica que o meu Vx sobre Vy vai ser igual. Vou fazer devagarinho, né? Na realidade já teria cortado um montão de coisa aí, sabe? Vocês sabem que eu faço assim, né? Mas não vou cortar, tá? Multiplicar pelo inverso. Delta t sobre 2r. Vou cortar agora delta t com delta t, tá ok? Vou mudar a cor para não embolar aí quando vocês quiserem copiar. Então aqui, ó, cortei delta t com delta t. Cortei r com r. Sobrou π sobre 2. Então esta é a minha resposta. Isso implica que Vx sobre Vy é igual a π sobre 2. É adimensional, porque eu dividi velocidade por velocidade. Show de bola? Olha a letra B, então, melhor ainda. A relação entre as intensidades das velocidades vetoriais médias. Melhorou. Por que melhorou? Porque ficou mais fácil. Ficou mais fácil, gente. Ah, não acredito, mestre. Ficou sim. A velocidade vetorial, ele quer intensidade, né? Ele quer do valor. Então, olha só. Ele quer o módulo de Vx, vetor, dividido pelo módulo de Vy, vetor. Lembrando que a velocidade vetorial é ligando o vetor de deslocamento, pegar o vetor de deslocamento, eu tenho que ligar a origem até o ponto de chegada. Ponto de origem até o ponto de chegada. Percebam que o vetor de deslocamento para A, o partícula Y, de A até B, essa reta na horizontal para a direita. E o vetor de deslocamento para a partícula X também é uma reta na horizontal para a direita. É a mesma reta. Ou seja, sendo os deslocamentos iguais, nós temos o seguinte, ó, nós temos que d sobre delta t primeiro, d sobre delta t para o segundo, essa resposta só pode ser 1. Então acabamos, olha lá, o que parecia ser muito feio, um bicho de cabeças, não era tão feio assim, era fácil. Aconselho a vocês a revisarem, a verificarem mais uma vez, tá ok? Verifiquem se isso aí tem serventia mesmo para os colegas de vocês. Quem não viu a videoaula, repassa para eles, né? Compartilha com os outros colegas também. Verifica se esse conteúdo ele vai proporcionar, né? Vai proporcionar aí um avanço para os colegas de vocês, tá bom? Se ele vai acrescentar no desenvolvimento de vocês, e se acrescenta para vocês, vamos ser então humildes, vamos compartilhar com os amigos, né? Não vamos ficar apegados só conhecimento só para nós, tá? Compartilhem, ajudem os colegas, repassam com os colegas até eles entenderem também, tá bom? Tem mais um, olha só que legal, vamos nós, não vamos desistir não, vamos aproveitar essa balada aí. Uma embarcação carregada com suprimentos Zarpa de um porto O na costa às 7 horas. Para fazer entregas em 3 pequenas ilhas. Ele sai do ponto O às 7 horas. Tempo inicial, 7 horas. A, B, C.
ele vai ser aqui ABC. Aqui não é vetor, tá, gente? Aqui, ó, só a distância, né, percorrida. Tá? Posicionadas conforme representa o esquema. A embarcação atraca na ilha C às 13 horas do mesmo dia. Então ele chega aqui, ó. Eu vou colocar uma seta aqui só para dedicar o tempo, tá? Tempo final, 13 horas. Ok? Então tá lá. Calcule para o percurso total de O até C. Primeiro, a velocidade escalar média. Gente, mais uma vez, vamos relembrar, velocidade escalar média. Olha aqui, tem que sublinhar, tem que ser chato. Velocidade escalar média é a distância total percorrida, ΔS, pelo tempo total gasto, ΔT. Ok, pessoal? Então, preciso calcular ΔS primeiro. Quem é ΔS? É só somar, ó, 15 mais 9, 24, mais 3, 27. Tranquilo? Todo mundo viu? 15 mais 9 mais 3. Tá ok, pessoal? Então tá lá. 27. Tranquilo para todo mundo? Então aqui, ó, ΔS deu 27 quilômetros. Show! E o tempo total, quanto que é o tempo total? O tempo total vai ser o final 13 menos o inicial, 7 horas. Dá quanto, hein? 6 horas. Foram 6 horas de viagem. Então, 6 horas de viagem. Isso implica que a minha velocidade escalar média vai ser 27 dividido por 6. 4,5 km por hora. Tá lá. E agora ele quer que nós calculemos a velocidade vetorial. Olha só, mudou. Se pedir só a velocidade média, já saberia que era vetorial, tá bom? Então, olha só, já saberia que era vetorial. Se ele falar velocidade escalar média, opa, essa aqui, distância total pelo tempo total. Velocidade vetorial média ou velocidade média, beleza, ele quer o vetor. Então, Vm, setinha em cima, é igual ao deslocamento pelo tempo. O deslocamento, você já sabe como que é. O percurso foi assim, ó. Ele subiu, seta para cima. Ele já está somando as setas, perceberam? Então, olha só. Ele saiu daqui. Aí ele foi para cá. Foi para cá. Então, olha só. Estão somando entre si, tá vendo? O vetor do deslocamento liga a primeira origem até a última ponta. Então, aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu tenho que calcular esse cara aqui. Eu tenho que calcular o módulo desse cara aqui. Show? Esse é o vetor. Eu vou calcular o módulo dele, senão eu não faço nada. Como é que eu calculo o módulo desse cara aí? Bom, gente, o que eu faço? Eu percebo que esse vetor aqui e este vetor aqui, eles estão em oposição. Né? Tá vendo que estão na mesma direção. Quando estão na mesma direção, eu posso simplesmente fazer a continha direto. A continha direta aqui vai ser 15 menos 3, perceberam? Porque olha só, esse está para cima, esse está para baixo. Ok? Então olha só, eu posso dar exemplo para vocês. Ó, 15 menos 3 vai dar um vetorzinho de 12 km. Perdão. Então aqui, ó, vai dar um vetor para cima, resultante daqueles caras lá, ó, 12 km, beleza? 12,0, vou botar aqui lá. E eu tenho 9 para cá, ó. E eu não sou bobo nem nada, eu vou testar logo a relação pitagórica, certo? 3, 4, 5. Vamos testar a relação pitagórica 3, 4, 5. Então, olha só. Que número eu multiplico por 3 se for dar 9? 3, 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Ah, é 15 aqui. Viu como é que foi rápido? Foi muito rápido, né? Então, aqui, ó. Esse vetor aqui, deslocamento. Aqui, ó. Ele vai daqui até aqui. Eu sei que não deveria ser mais setas, perdão, tá? Porque a partir do momento que você trabalha com Pitágoras, mas tudo bem.
Aqui vai dar 15,0 km. Professor, como é que você encontrou isso? Você faz a continha se você quiser. Chama isso aqui de D, né? Faz a continha lá, meu filho. Ó. D é igual a raiz quadrada de 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar a raiz quadrada de 81 mais 144. Beleza? D é igual a raiz quadrada de quanto, pessoal? 225. Beleza? Então isso aqui vai dar 15. Show de bola? Olha lá. Nós fizemos lá a nossa paradinha. Tá no meio. Só que aqui a gente já sabia, já conhecia já Pitágoras, né? Lembrando que a relação pitagórica é a relação 3, 4, 5. Eu tenho um triângulo. Então, aqui, por exemplo, 3 vezes K, onde K é um número qualquer escalar, multiplicador, 4K. E aqui só pode ser 5K. Eu fiz o teste antes de aplicar qualquer coisa, aplicar Pitágoras, tá? Vai ficar mais fácil. Mesmo assim eu fiz por Pitágoras para vocês aqui, tá bom? Posso calcular a velocidade média agora? Posso, ficou fácil. Então, olha lá, vamos terminar a nossa questão. Então, ó, Vm, velocidade média, vai ser então o deslocamento, 15, o módulo do deslocamento, né? 15 dividido pelo tempo. O tempo continua sendo o mesmo, 6, né? Tá bom? Então, 15 dividido por 6, tá lá, 12 para 15, 3. Tá lá, pessoal. Então, 2,5, tá bom? Quilômetros por hora. Show de bola? Beleza. Então, ó, mais um exercício resolvido. Exercício maneiro, maneiríssimo para vocês. Tá bom? Ó, onde foi calculado a velocidade escalar para esse percurso, média, e a velocidade média, a velocidade vetorial para esse percurso, tá bom? Tudo é resposta em módulo. Show de bola?